Você sabia que alguém pode roubar tudo de você usando a desculpa de que está te protegendo? Se essa história já te deixou angustiada, se inscreva agora para não perder o resto. O som do trinco era sempre o mesmo, metálico, frio, definitivo. Eu ouvia da cama, com as mãos tremendo sobre o cobertor que cheirava a naftalina e solidão. 7 horas da noite. Horário que Clarissa escolheu para me trancar. É pela sua segurança, dona Helena, ela dizia, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. A senhora pode cair durante a noite, pode se machucar. Meu nome é Helena Campos Monteiro. Tenho 73 anos. Nasci e criei raízes em Petrópolis, onde as montanhas abraçam a cidade e o frio corta a pele mesmo no verão. Construí uma vida inteira nesta casa. Tijolos que assentei com as mãos do meu falecido marido, Arnaldo. Jardins que plantei com minhas próprias unhas sujas de terra. Cada porta, cada janela, cada tábua do assoalho carrega a memória de 50 anos de suor, amor e sacrifício. E agora eu estava presa no meu próprio quarto. O silêncio da casa à noite era pesado como chumbo. Eu ficava deitada, olhos abertos na escuridão, tentando distinguir os sons. O rangido da escada de madeira, passos abafados no corredor e então aquele som inconfundível. O cofre sendo aberto. Ficava no escritório do Arnaldo, atrás do quadro da nossa lua de mel em Campos do Jordão. Um cofre antigo, de combinação mecânica, que fazia aquele clique, 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 característico quando os números eram girados. Eu conhecia aquele som. Tinha ouvido Arnaldo abrir aquele cofre 1000 vezes, guardando documentos, dinheiro, as escrituras da casa, as joias da minha mãe. E agora eu ouvia Clarissa abrindo. Na escuridão do meu quarto, com o luar entrando pelas frestas das cortinas de renda, eu mordia o lábio até sentir gosto de sangue. Não de dor, mas de impotência. Como cheguei aqui? A pergunta ecoava na minha cabeça todas as noites. Como uma mulher que criou 3 filhos sozinha depois que Arnaldo morreu, ele tinha apenas 52 anos quando o coração falhou no meio de uma reunião de negócios. Como uma mulher que administrou a pensão familiar, que pagou universidade, que segurou a barra quando tudo desmoronava, como essa mulher acabou trancada no próprio quarto? A resposta tinha nome e sobrenome. Clarissa Tavares Monteiro, minha nora. A mulher que meu filho Rodrigo trouxe para casa há 4 anos, com aquele sorriso largo, aqueles cabelos perfeitamente escovados, aquelas unhas feitas, aquele jeito de falar baixinho que fazia todo mundo se inclinar para ouvir. Mãe, eu quero te apresentar alguém muito especial, Rodrigo tinha dito, os olhos brilhando de uma forma que eu não via desde que ele era criança abrindo presentes no Natal. Clarissa tinha 31 anos, Rodrigo tinha 45. Ela era arquiteta, ou dizia ser. Nunca vi diploma, nunca vi portfólio, nunca vi projeto. Mas ela falava bonito sobre espaços harmônicos, e feng shui, e energia dos ambientes. E meu filho bebia cada palavra como se fosse revelação divina. Eu deveria ter visto sinais. O primeiro foi sutil. 2 semanas depois de se mudar para cá, temporariamente, ela disse, enquanto procuravam casa própria, Clarissa começou a reorganizar a cozinha. Dona Helena, a senhora não se importa, né? É que esses armários estão um pouco desorganizados. Vou só arrumar de um jeito mais prático. Prático para quem? Eu queria perguntar, mas engoli as palavras. Não queria ser a sogra chata, a velha rabugenta que não aceitava mudanças. Depois foi a sala. Ela mudou os móveis de lugar. Precisamos de mais luz natural, dona Helena. Faz bem para a saúde mental. Os móveis que Arnaldo e eu escolhemos juntos há 40 anos, cada peça com sua história, foram empurrados, virados, reposicionados como se não significassem nada. Depois foi meu jardim. Essas plantas estão muito antigas, dona Helena. Vou plantar umas suculentas, está super na moda.
As roseiras que minha mãe me deu quando casei foram arrancadas. As hortênsias azuis que Arnalda plantou no aniversário de 10 anos de casamento desapareceram. E Rodrigo sorria. Deixa ela, mãe. Clarissa tem bom gosto. A casa tá ficando linda. Eu engoli a revolta, engoli as lágrimas, engoli a sensação crescente de que estava sendo apagada da minha própria casa. Mas o pior ainda estava por vir. 6 meses depois do casamento, uma cerimônia pequena, intimista, só família próxima, embora metade dos meus amigos não tenha sido convidada, Clarissa começou a campanha. Era sempre sutilmente, nunca uma acusação direta, sempre uma preocupação velada. Rodrigo, amor, sua mãe esqueceu o fogão ligado hoje de novo. Eu desliguei quando cheguei. Poderia ter causado um incêndio. Eu não tinha esquecido fogão nenhum. Eu tinha deixado água fervendo para o chá. 5 minutos. Ela sabia disso. Rodrigo, estou preocupada. Encontrei a dona Helena andando descalça no jardim de madrugada. Ela disse que estava conversando com seu pai. Eu estava no jardim, sim, 2 da manhã, insônia, sempre fui de dormir mal. E sim, às vezes eu falava com Arnaldo. Não porque achasse que ele estava ali, mas porque me confortava. Qual o problema? Rodrigo, sua mãe caiu hoje na escada. Graças a Deus eu estava em casa. Ela não se lembra de ter caído, mas estava com um hematoma no braço. Eu não caí. O hematoma foi quando Clarissa me agarrou com força desnecessária, dizendo que ia me ajudar a descer os degraus. Eu tentei me soltar, ela apertou mais. No dia seguinte, a marca roxa estava lá. Cada incidente, cada preocupação, cada quase acidente era reportado a Rodrigo com aquela voz doce, aqueles olhos arregalados, aquela mão pousada no braço dele. E meu filho, meu Rodrigo, meu menino que eu criei sozinha depois que o pai morreu, que eu ninei durante as noites de febre, que eu ajudei com lição de casa, que eu incentivei a ser médico mesmo quando ele queria desistir, meu filho começou a me olhar diferente, com pena, com preocupação, com medo. Mãe, você tem certeza que está bem? Clarissa me contou que você tem esquecido as coisas. Eu não esqueço nada, Rodrigo. Mãe, não fica brava. É normal na sua idade. A gente só quer te proteger. Proteger. Essa palavra se tornou minha prisão. 3 meses atrás, Clarissa sugeriu a Rodrigo que eu precisava de supervisão constante, que não era seguro eu ficar sozinha, que eu poderia me machucar. Vamos contratar alguém para ficar com ela durante o dia, Rodrigo propôs. Amor, não precisa gastar dinheiro com isso. Eu estou em casa, eu cuido dela, Clarissa respondeu, toda solicitude. E foi assim que começou. Primeiro, ela passou a controlar minha alimentação. Dona Helena, o médico disse que a senhora precisa reduzir o sal. Vou preparar as refeições. As refeições que ela preparava eram insossas, frias, servidas em horários que ela determinava. Depois, meus remédios. Deixa que eu organizo, Dona Helena. É importante tomar na hora certa. Ela passou a me dar os comprimidos um por um, me observando engolir, como se eu fosse criança. Depois, minhas visitas. Dona Helena está cansada hoje. Melhor não receber visitas. Meus amigos pararam de vir. Meus irmãos ligavam, ela atendia. Dizia que eu estava dormindo, que ligaria depois. Eu nunca ligava de volta porque ela nunca me avisava. E então veio a tranca na porta. É pela sua segurança, Dona Helena. A senhora pode levantar de madrugada, pode cair, pode sair de casa sem perceber. A gente só quer te proteger. A primeira noite trancada, eu bati na porta, gritei, chorei. Clarissa não veio, Rodrigo não veio. Ou não estavam em casa, ou fingiram não ouvir. Na segunda noite, eu já não tinha mais energia para gritar. Na terceira, eu aceitei. Como um animal domesticado, como alguém que desiste. Mas eu ainda tinha meus ouvidos. E foi assim que comecei a perceber. O cofre. Toda noite, por volta das 8 horas, quando Rodrigo saía para o plantão no hospital, ele era cardiologista, trabalhava em turnos noturnos 2 vezes por semana, eu ouvia Clarissa descendo ao escritório. Clique, clique, clique. O cofre abrindo. Silêncio. O cofre fechando. Passos subindo a escada. No começo, pensei que fosse paranoia,
que minha cabeça, condicionada por meses de gaslighting, estava criando fantasmas. Mas o som era real, inconfundível. Eu conhecia aquele cofre como conhecia as palmas das minhas mãos. Uma noite, ousei perguntar. Era de manhã. Clarissa tinha me liberado do quarto para o café. Eu desci, sentei à mesa e perguntei, com a voz mais neutra possível. Clarissa, você está mexendo no cofre do Arnaldo? Ela parou de mexer no café. Virou-se para mim devagar. O sorriso não vacilou. Cofre? Que cofre, dona Helena? O cofre do escritório. Eu ouço você abrindo à noite. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse falando com uma criança confusa. Dona Helena, acho que a senhora está confundindo as coisas de novo. Não tem cofre nenhum sendo aberto. Talvez seja algum barulho da rua ou da televisão. Não é barulho da rua, é o cofre. Ela suspirou, longo, dramático. Vou falar com Rodrigo. Acho que precisamos aumentar sua medicação. Essas confusões estão ficando mais frequentes. Meu estômago afundou. Ela estava documentando. Cada confusão, cada esquecimento, cada alucinação. Estava construindo um caso. Estava me pintando como louca, senil, incompetente. E o pior, estava funcionando. Foi quando ouvi meu próprio filho dizer: "Mãe, acho que chegou a hora de pensar num lar de idosos", que eu soube que tinha perdido tudo. Aquela conversa aconteceu numa tarde de domingo, céu nublado, cheiro de chuva no ar. Clarissa tinha preparado um almoço especial, peru assado, farofa, aquela encenação toda de família feliz. Rodrigo estava sentado à cabeceira da mesa, no lugar do pai. Clarissa ao lado dele, a mão sempre pousada no braço dele, como marca de território. Eu estava na outra ponta, sozinha. "Mãe, a gente precisa conversar sobre uma coisa importante", Rodrigo começou, evitando meu olhar. Meu coração já sabia o que vinha, antes das palavras chegarem. "Clarissa e eu estamos preocupados com você, com sua saúde, com sua segurança aqui em casa." "Eu estou bem, Rodrigo." "Mãe, não está. Você esquece coisas, ouve coisas que não existem. Outro dia você insistiu que alguém estava mexendo nas suas coisas, que suas joias tinham sumido." "Porque sumiram." Clarissa interferiu, voz doce como mel envenenado. "Dona Helena, suas joias estão todas no porta-joias. Eu mostrei para a senhora 3 vezes. A senhora que não lembra." "Mentira. Eu tinha procurado. Os brincos de diamante da minha mãe não estavam lá. O colar de pérolas que Arnaldo me deu no nosso 20º aniversário tinha desaparecido. Eu sabia exatamente o que tinha e o que não tinha. Mas quem ia acreditar em mim?" Rodrigo continuou. "A gente andou pesquisando algumas opções, lugares muito bons, confortáveis, com profissionais qualificados, lugares onde você teria companhia, atividades, cuidados 24 horas. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. "Você está falando de um asilo." "Não é asilo, mãe. É uma residência assistida. É diferente. Você quer me internar." "Não é internação, dona Helena." Clarissa se intrometeu novamente. "É um lugar onde a senhora vai estar segura, protegida, vai fazer novos amigos, vai ter atividades, vai ser bom para a senhora." Eu olhei para meu filho. Aquele homem de cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mãos que salvavam vidas todos os dias. Aquele menino que eu segurei nos braços quando nasceu, que chorou no meu colo quando o pai morreu, que me abraçou forte no dia em que se formou e disse: "Obrigado por tudo, Nai. Eu nunca vou te decepcionar." E agora ele estava aqui, falando em me jogar fora. "Rodrigo", minha voz tremia. "Você está me tirando da minha casa?" Ele desviou o olhar. "Mãe, não é assim." "Está sim. Você está me tirando da casa que eu construí, da casa onde seu pai morreu, da casa onde você cresceu." Silêncio. Clarissa apertou o braço de Rodrigo. Um lembrete, uma ordem silenciosa. Ele respirou fundo. "A gente ainda não decidiu nada, mas precisamos considerar. A casa está muito grande para você, está se tornando perigoso. E, bem, a gente está pensando em renovar alguns cômodos, fazer umas mudanças estruturais. Ia ficar difícil com você aqui." Renovar. Mudanças estruturais. Tradução:
apagar qualquer rastro de que eu e Arnaldo existimos nesta casa. Eu não chorei na frente deles. Não dei a Clarissa essa satisfação. Levantei da mesa, devagar, sentindo cada um dos meus 73 anos pesando nos ossos. Posso voltar para o meu quarto? Clarissa sorriu, aquele sorriso. Claro, dona Helena, eu subo com a senhora. Não queremos que caia na escada. Ela me acompanhou até o quarto. Esperou eu entrar, fechou a porta. Clique, trancou. E foi aí que eu desmoronei. Sentei na cama e chorei como não chorava desde o funeral de Arnaldo. Chorei pela casa que estava perdendo, pela vida que estava sendo apagada, pelo filho que tinha sido seduzido por uma cobra de sorriso bonito. Chorei porque pela primeira vez na vida me senti completamente impotente. Mas então, no meio das lágrimas, no meio do desespero, algo dentro de mim se acendeu. Não era aceitação, era raiva. Raiva pura, cristalina, poderosa. Eu não ia deixar aquela mulher me destruir, não sem lutar. Naquela noite, em vez de me deitar e fingir dormir, eu fiquei acordada, sentada na cadeira de balanço que Arnaldo me deu quando Rodrigo nasceu, olhando para a porta, esperando. 8 horas, passos na escada, o rangido da porta do escritório, clique, clique, clique. E então eu fiz algo que não tinha feito há meses. Levantei da cadeira, devagar, pisei descalça no chão frio de madeira, fui até a porta e gritei. Não um grito de desespero, um grito de comando. O mesmo tom que usei para criar 3 filhos bagunceiros, para administrar uma pensão com 20 hóspedes difíceis, para enfrentar cobradores de dívida depois que Arnaldo morreu e descobri que ele tinha empréstimos escondidos. Clarissa! Silêncio lá embaixo. Eu sei que você está ouvindo. Eu sei o que você está fazendo. Passos rápidos na escada, a chave girando na fechadura. A porta se abriu bruscamente. Clarissa estava ali, cabelos perfeitamente presos, blusa branca impecável. Mas nos olhos, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Ódio puro. O sorriso tinha sumido. A senhora está tendo um surto de novo, dona Helena? Quer que eu ligue para o Rodrigo? Pode ligar. E quando ele chegar, você explica o que estava fazendo no cofre. Ela deu um passo para dentro do quarto. Fechou a porta atrás dela. De repente, não havia mais ninguém além de nós duas. Sem plateia. Sem performance. A voz dela mudou. Ficou baixa, perigosa. Escuta aqui, velha. Você não vai falar nada pro Rodrigo. Sabe por quê? Porque ele não acredita em você. Ninguém acredita. Você é a velhinha senil que esquece as coisas, que ouve vozes, que inventa histórias. Eu construí essa narrativa por 2 anos, tijolo por tijolo. E agora você é exatamente o que eu quero que seja, uma louca inofensiva. Meu coração batia tão forte que doía. O que você quer? Dinheiro? A casa? Ela riu, curto, amargo. Eu quero tudo, Helena. Tudo que você tem, tudo que você construiu. E vou ter. Em 1 mês, você vai estar num asilo. Em 6 meses, Rodrigo vai assinar uma procuração me dando controle total sobre seus bens. Em 1 ano, esta casa vai estar no meu nome. E você vai ser uma lembrança inconveniente que ninguém visita. Ela se virou para sair. Antes de abrir a porta, olhou por cima do ombro. Ah, e sobre o cofre? Tem muito dinheiro lá, Helena. Dinheiro que você guardou a vida inteira. Obrigada por ser tão previdenciosa. Está facilitando muito as coisas. Ela saiu, trancou a porta novamente, e eu fiquei ali, tremendo, com o gosto de bile na garganta. Mas também com algo novo. Clareza. Se você está sentindo a injustiça junto comigo, comente, estou aqui. Pela primeira vez em meses, eu sabia exatamente quem era minha inimiga. E quando você sabe quem é seu inimigo, pode planejar. Eu passei a noite inteira pensando, repassando cada interação,
cada mentira, cada manipulação. Clarissa era inteligente, mas tinha um defeito: a arrogância. Ela achava que eu estava derrotada, quebrada, inofensiva. Era exatamente o que eu precisava que ela pensasse. Nos dias seguintes, eu me tornei a velha perfeita que ela queria. Obediente, confusa, dócil. Clarissa, querida, onde você disse que colocou meus óculos? Clarissa, querida, você pode me ajudar a lembrar que dia é hoje? Clarissa, querida, acho que tomei o remédio 2 vezes. Ou não tomei, não consigo lembrar. Cada interação eu via o sorriso dela crescer, a confiança aumentar. Ela estava convencida de que tinha vencido, mas enquanto ela relaxava, eu observava. Aprendi seus padrões. Ela descia ao escritório sempre às 8 da noite. Ficava lá por 15 minutos, voltava com uma bolsa discreta, que depois colocava no carro. Aprendi que ela tinha uma gaveta trancada no quarto que dividia com Rodrigo. Uma gaveta que ela abria quando achava que ninguém estava olhando. Aprendi que, uma vez por semana, ela saía sozinha. Dizia que ia para o salão de beleza, mas ficava fora por 4 horas. E aprendi que ela subestimava completamente minha capacidade de agir. A casa que eu tinha construído tinha segredos que Clarissa nunca imaginaria. O cofre, por exemplo. Arnaldo tinha sido um homem precavido. Quando instalou aquele cofre há 40 anos, ele criou 2 sistemas de abertura. Um era a combinação óbvia, que ficava registrada num papel guardado na gaveta da escrivaninha. O outro era uma chave de emergência. Uma chave que ficava escondida num lugar que só eu e Arnaldo sabíamos, dentro do livro 100 anos de solidão, na página 100, recortada para formar um compartimento secreto. Clarissa sabia a combinação. Ela tinha encontrado o papel, mas ela não sabia da chave. E a chave era importante porque abria não o cofre principal, mas um compartimento secreto no fundo dele. Um compartimento onde Arnaldo guardava os documentos mais importantes, as coisas que ninguém poderia tocar. Escrituras, testamento, apólices de seguro e uma coisa que eu tinha colocado lá 2 anos atrás, quando Arnaldo morreu, um diário. Meu diário. 50 anos de anotações, datas, eventos, memórias, testemunhas. Prova de que eu não era louca, nunca fui. E mais, Arnaldo tinha deixado instruções no testamento, instruções que Clarissa não conhecia, porque ela só tinha acesso aos documentos superficiais. O testamento verdadeiro, registrado em cartório, autenticado, inquestionável, dizia o seguinte: todos os meus bens, incluindo a casa, as economias e os investimentos, ficam em usufruto exclusivo de minha esposa Helena Campos Monteiro, até o fim de sua vida. Após seu falecimento, os bens serão divididos igualmente entre os filhos. Nenhuma procuração, nenhuma transferência e nenhuma venda podem ser feitas sem o consentimento expresso e presencial de Helena, mediante avaliação de capacidade mental por no mínimo 2 médicos independentes. Arnaldo sabia que eu poderia ficar vulnerável. Ele me protegeu. E Clarissa não sabia disso, porque ela nunca procurou o testamento verdadeiro. Estava tão ocupada roubando dinheiro em espécie que nem pensou em verificar os documentos legais. Erro fatal. Agora eu só precisava de uma coisa: provas de que ela estava roubando. E para isso eu precisava sair daquele quarto. Na quinta-feira à noite, quando Clarissa me trouxe o jantar, eu fingi estar muito mal. Clarissa, querida, acho que estou passando mal, tontura, dor no peito. O rosto dela mudou imediatamente, preocupação forjada. Dona Helena, vou chamar uma ambulância. Não, só preciso deitar com a porta aberta, caso precise de ajuda. Ela hesitou, calculou. Se eu morresse trancada ali, poderia ser complicado explicar. Tá bom, vou deixar aberta, mas não saia do quarto, combinado? Combinado. Ela saiu, deixou a porta entreaberta. Esperei. 1 hora, 2, meia-noite. A casa estava em silêncio absoluto. Me levantei da cama,
Devagar, pisei no chão sem fazer barulho. Abri a porta milímetro por milímetro. Desci a escada como um fantasma. Cada degrau era uma tortura de tensão, esperando que um rangido me entregasse. Cheguei ao andar de baixo. A porta do escritório estava fechada, mas não trancada. Entrei. O cheiro de livros velhos e madeira me atingiu como um soco nostálgico. Quantas noites eu e Arnaldo passamos aqui, planejando, sonhando, construindo nosso futuro. Fui até a estante. Terceira prateleira. 100 anos de solidão. Abri na página 100. A chave ainda estava lá. Peguei-a com mãos trêmulas. Fui até o quadro da lua de mel. Tirei-o da parede com esforço. O cofre estava ali, imponente, intocado há décadas na sua essência mais profunda. Clarissa conhecia a combinação da porta frontal, mas não conhecia o segredo do fundo. Coloquei a chave na fechadura inferior. Girei. Clique. O compartimento secreto se abriu. Lá estavam os documentos, todos intactos. Peguei o testamento. Li novamente, para ter certeza. Sim, Arnaldo tinha me protegido. Peguei meu diário, folheei. Cada página era uma memória, mas também um registro, datas, fatos, testemunhas. E então vi algo que não esperava. Dentro do compartimento havia também um envelope, lacrado, com meu nome escrito na caligrafia de Arnaldo. Abri com dedos trêmulos. Dentro, uma carta. Minha querida Helena, se você está lendo isto, é porque algo deu errado. Ou eu já parti, ou você está em perigo. Eu sempre soube que você é forte, mais forte do que você mesma acredita. Mas também sei que o mundo pode ser cruel com mulheres da sua idade. As pessoas subestimam, desvalorizam, descartam. Não deixe que façam isso com você. Esta casa é sua, sua vida é sua, suas decisões são suas. Eu te amei cada dia dos nossos 32 anos juntos. E onde quer que eu esteja agora, ainda te amo. Seja forte, seja inteligente e nunca, nunca deixe ninguém te fazer acreditar que você é menos do que é. Seu para sempre, Arnaldo. As lágrimas vieram sem permissão, silenciosas, quentes. Arnaldo sempre soube exatamente o que dizer. Dobrei a carta cuidadosamente, guardei no bolso do roupão. Peguei o testamento, peguei o diário, peguei documentos bancários que mostravam exatamente quanto dinheiro estava no cofre quando Arnaldo morreu e quanto deveria estar lá agora. Coloquei tudo dentro de uma pasta velha, fechei o compartimento secreto, recoloquei o quadro. E então tive uma ideia. Tinha uma câmera de segurança antiga que Arnaldo instalou no escritório anos atrás. Ela gravava em fita VHS. Sim, tecnologia antiga, mas funcionava. Estava escondida dentro de uma falsa enciclopédia na estante. Verifiquei. Ainda funcionava, ainda gravava. E estava posicionada exatamente de frente para o cofre. Todas as visitas de Clarissa estavam gravadas ali. Retirei a fita mais recente, coloquei na pasta. Subi de volta ao quarto. Cada degrau uma vitória. Escondi a pasta debaixo do colchão, no canto onde ninguém olharia. Deitei na cama. Meu coração batia descompassado, mas não de medo, de esperança. Eles achavam que eu era fraca demais para reagir, mas esqueceram que mulheres da minha geração não sobreviveram à vida porque quer. Chegamos até aqui porque aprendemos a vencer em silêncio. Na manhã seguinte, Clarissa entrou no quarto com o café. Bom dia, dona Helena. Como está se sentindo? Que susto você me deu ontem. Sorri, fraca, obediente. Melhor, querida. Obrigada por cuidar de mim. Ela pareceu satisfeita. Naquele dia, Rodrigo chegou em casa mais cedo. Clarissa já tinha preparado o terreno. Amor, acho que chegou a hora. A dona Helena está piorando. Ontem ela teve uma crise. Não posso mais cuidar sozinha. É perigoso, para ela e para mim. Rodrigo olhou para mim. Culpa e preocupação misturadas no rosto. Mãe, talvez seja realmente melhor você ficar num lugar com cuidados profissionais. Eu poderia ter explodido,
Poderia ter gritado, poderia ter jogado as provas na cara deles ali mesmo. Mas eu aprendi algo ao longo de 73 anos. Timing é tudo. Rodrigo, eu disse calmamente, preciso falar com você, sozinha. Clarissa se intrometeu imediatamente. Dona Helena, qualquer coisa que precisar falar, pode falar na frente de mim também. Somos família. Não, Clarissa, preciso falar com meu filho, a sós, sobre assuntos dele e meus. Pela primeira vez, vi incerteza no rosto dela. Rodrigo hesitou, mas acenou. Clarissa, me dá um minuto com ela. Ela saiu, mas deixou a porta entreaberta. Óbvio. Eu me levantei, fechei a porta completamente, virei para Rodrigo. Senta. Ele sentou na cadeira de balanço, confuso. Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você responda com honestidade. Você realmente acredita que eu estou louca ou está sendo conveniente para você acreditar nisso? Ele abriu a boca, fechou, desviou o olhar. Mãe, eu não acho que você está louca, mas... Não, sem mas. Responde. Você acredita que eu esqueci o fogão ligado? Que eu inventei que minhas joias sumiram? Que eu ouço vozes? Silêncio. Rodrigo, olha para mim, nos meus olhos. Eu sou a mulher que te criou, que te conhece melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Você realmente acha que eu perdi minha mente? Ele finalmente me olhou e vi a dúvida. Eu não sei mais, mãe. Clarissa parece tão certa e você às vezes parece tão confusa. Porque é isso que ela quer que você veja. Rodrigo, ela está me fazendo parecer louca de propósito. Mãe, isso é uma acusação muito séria. Ela está roubando dinheiro do cofre do seu pai. Ele congelou. O quê? Toda noite, quando você sai para o plantão, ela desce ao escritório e abre o cofre. Ela está retirando o dinheiro aos poucos e eu posso provar. Mãe, isso é absurdo. Clarissa não faria. Por que não? O que você realmente conhece dela, Rodrigo? Ele ficou em silêncio. Você sabe onde ela trabalhava antes de te conhecer? Conhece os pais dela? Já foi na casa da família? Já conheceu amigos de infância? Ela tem alguma foto antiga? Algum registro da vida antes de você? Viu o rosto dele mudando, processando. Eu tenho provas, Rodrigo, documentos, gravações, mas preciso que você confie em mim. Por favor, só dessa vez, confie na sua mãe. A porta se abriu bruscamente. Clarissa estava ali, rosto tenso. Dona Helena, você está bem? Ouvi vozes alteradas. Rodrigo respondeu e pela primeira vez ouvi algo diferente na voz dele. Firmeza. Sobre o quê? Sobre assuntos privados, entre mãe e filho. Ela forçou um sorriso. Claro, só estava preocupada. Fechou a porta. Mas eu sabia que ela estava do outro lado, escutando. Rodrigo baixou a voz. Que tipo de provas você tem? Levantei o colchão, peguei a pasta. Mostrei o testamento, mostrei os documentos bancários, mostrei o diário. E tem mais, tem uma câmera escondida no escritório, gravando tudo. Seus olhos se arregalaram. Pai tinha uma câmera lá? Sim, e ela gravou todas as vezes que sua esposa abriu aquele cofre nos últimos meses. Ele pegou os documentos, leu, releu, viu o momento exato em que a verdade o atingiu. A mandíbula apertando, as mãos tremendo. Quanto ela levou? Olhei os números. Pela minha estimativa, cerca de R$200 mil em dinheiro vivo. Ele ficou branco. Meu Deus! Rodrigo, eu preciso que você faça algo por mim. Preciso que você continue agindo normal. Não pode deixar ela desconfiar, porque se ela souber que descobrimos, vai sumir com o dinheiro e com as provas. Ele acenou, ainda em choque. O que você quer que eu faça? Quero que você ligue para seus irmãos, para o advogado do seu pai, para a polícia, mas discretamente, sem que ela saiba. Mãe, isso vai destruir meu casamento. Rodrigo, minha voz saiu mais dura do que pretendia. Ela estava planejando me colocar num asilo para poder roubar toda a herança do seu pai, toda a casa que eu e ele construímos. Ela estava planejando te manipular até não sobrar nada. Seu casamento já está destruído. Você só não sabia. Vi as lágrimas nos olhos dele. Como eu fui tão burro.
Você não foi burro, você se apaixonou. E ela é muito boa no que faz. Mas agora você sabe a verdade e precisa me ajudar a fazer o que é certo. Ele assentiu. O que eu faço agora? Agora você sai desse quarto, age como se nada tivesse acontecido. Diz que estamos de acordo com o lar de idosos. Deixa ela achar que venceu. E amanhã à noite, quando ela for ao cofre de novo, a gente vai estar esperando. Rodrigo saiu do quarto. Eu ouvi ele conversando com Clarissa lá fora, voz controlada. Está tudo bem, a mãe está conformada. Acho que ela entendeu que é para o melhor. Ah, que alívio, amor! Eu sabia que você conseguiria fazê-la entender. No dia seguinte, a casa tinha uma atmosfera estranha. Clarissa estava radiante. Arrumou flores na sala, preparou um bolo, colocou música suave. Ela achava que tinha vencido. À tarde, Rodrigo saiu para o plantão, mas não foi para o hospital. Foi buscar seus irmãos, o advogado, a polícia. Às 8 da noite, pontualmente, Clarissa desceu ao escritório. Eu estava no meu quarto, porta entreaberta, coração disparado. Ouvi o cofre abrindo. Ouvi ela mexendo lá dentro. E então ouvi a porta da frente se abrindo. Passos múltiplos. A voz de Rodrigo. Clarissa? Silêncio no escritório. Clarissa, você está aí? Mais passos. Várias pessoas entrando na casa. Desceram ao escritório. E então ouvi a voz dela, aguda, tentando parecer inocente. Rodrigo, você voltou cedo. Eu só estava procurando uns documentos para Dona Helena, para o processo do lar de idosos. Com dinheiro nas mãos? A voz dele era gelo. Silêncio. Levantei da cama. Desci a escada devagar. O escritório estava cheio. Rodrigo. Meus outros 2 filhos, Mariana e Eduardo, que tinham vindo de São Paulo correndo. O Dr. Mendes, advogado da família há 30 anos. E 2 policiais. Clarissa estava de pé em frente ao cofre aberto. Nas mãos, maços de dinheiro. Quando me viu na porta, seu rosto se contorceu em algo que nunca tinha visto antes. Pânico puro. Dona Helena, a senhora está fora do quarto. Pode se machucar. Rodrigo, por favor, ajuda sua mãe a subir. Chega. A voz de Rodrigo cortou o ar. Acabou, Clarissa. Dr. Mendes deu um passo à frente. Senhora Monteiro, meu nome é Cláudio Mendes, sou advogado da família. A senhora está sendo acusada de roubo, apropriação indébita e tentativa de fraude. Tem direito a permanecer calada. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra a senhora. Ela olhou ao redor, para Rodrigo, para os policiais, para mim, e então tentou uma última cartada. Vocês estão acreditando nela, numa velha senil que ouve vozes, que inventa histórias? Eu sou a vítima aqui, eu que cuidei dela todos esses meses, e agora ela está inventando essas mentiras absurdas porque não quer ir para o lar de idosos. Fui até a mesa. Peguei a pasta, retirei os documentos um por um. Testamento do meu marido, autenticado em cartório, provando que você nunca poderia vender ou transferir nada sem minha autorização. Registros bancários, mostrando exatamente quanto dinheiro deveria estar naquele cofre. E isto. Peguei a fita VHS. Gravações de todas as vezes que você abriu esse cofre nos últimos 3 meses. Vi o sangue sumir do rosto dela. Além disso, Dr. Mendes continuou. Solicitamos perícia médica independente da senhora Helena Campos Monteiro. 3 psiquiatras distintos atestaram. Capacidade mental plena. Nenhum sinal de demência, Alzheimer ou qualquer outra condição degenerativa. A senhora Helena está e sempre esteve em perfeita sanidade. Clarissa recuou, tropeçou numa cadeira. Os policiais se aproximaram. Senhora, vai ter que nos acompanhar. Ela olhou para Rodrigo, uma última tentativa. Rodrigo, amor, você acredita neles ou em mim? Eu te amo, a gente construiu uma vida juntos. Rodrigo desviou o olhar. Você nunca me amou, Clarissa. Você amou o que eu podia te dar. A casa, o dinheiro, o status. Eu fui idiota de não perceber. Eles a levaram, algemada. No momento em que cruzou a porta, ela me lançou um último olhar. Ódio absoluto.
Mas eu não senti medo, senti alívio. Quando a porta fechou, o silêncio desceu sobre a casa. Mariana me abraçou chorando. Mãe, me desculpa, a gente deveria ter percebido, a gente deveria ter visitado mais. Eduardo segurou minha mão. Mãe, nunca mais vamos deixar você sozinha, prometo. Rodrigo estava no canto, cabeça baixa, ombros tremendo. Fui até ele. Rodrigo. Ele não olhou para mim. Rodrigo, olha para mim. Ele levantou o rosto, lágrimas descendo. Mãe, Eu não sei como pedir perdão. Eu te falhei, te abandonei, acreditei nela em vez de acreditar em você. Coloquei a mão no rosto dele. Você foi enganado, por alguém muito boa em enganar. Mas quando importou, quando eu precisei, você acreditou em mim. E tá aqui, isso é o que importa. Ele me abraçou, forte, como não me abraçava desde criança. Ficamos ali, os 4, no escritório que testemunhou tantas histórias familiares, segurando uns aos outros. Depois de um tempo, Dr. Mendes pigarreou. Dona Helena, vamos precisar de todos esses documentos para o processo. E a senhora vai precisar mudar as fechaduras da casa, atualizar o inventário e talvez considerar um sistema de segurança mais moderno. Eu cuido de tudo, doutor, pode deixar. Ele sorriu. A senhora é uma mulher notável, Dona Helena. Arnaldo seria muito orgulhoso. Quando todos foram embora, quando a casa finalmente silenciou, subi ao meu quarto. Mas dessa vez, a porta ficou aberta. Sentei na cadeira de balanço, a mesma onde passei tantas noites trancada, ouvindo, planejando, resistindo. Peguei a carta de Arnaldo no bolso do roupão. Li de novo. Seja forte, seja inteligente e nunca, nunca deixe ninguém te fazer acreditar que você é menos do que é. Sorri. Eu fui, meu amor, eu fui. Se essa virada te arrepiou, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. 3 meses se passaram. Clarissa foi condenada, roubo qualificado, apropriação indébita, fraude, coerção de idoso. 6 anos de prisão. O dinheiro foi recuperado, a maior parte pelo menos. Rodrigo entrou com o divórcio, rápido, definitivo. Ele ainda morava na casa comigo, mas agora era diferente. Ele me ouvia, me respeitava, pedia minha opinião sobre tudo. Mariana e Eduardo passaram a vir todo fim de semana. Traziam os netos, a casa voltou a ter vida, risadas, bagunça. Eu replantei as roseiras da minha mãe, as hortênsias azuis. Recoloquei os móveis nos lugares originais. A casa voltou a ser minha. Eu voltei a ser eu. Uma tarde, estava no jardim quando Rodrigo chegou do hospital. Ele sentou no banco ao meu lado. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você conseguiu ficar lúcida, forte, planejar tudo aquilo, mesmo quando todo mundo duvidava de você? Olhei para as flores que estavam começando a brotar. Rodrigo, quando você vive 73 anos, você aprende algumas coisas. Uma delas é: o mundo vai tentar te quebrar de todas as formas possíveis. Vai te dizer que você é fraca, que é velha, que não importa mais. E se você acreditar nisso, eles vencem. Peguei uma rosa que tinha desabrochado naquele dia. Mas se você se lembrar de quem você realmente é, se você se agarrar a isso com todas as forças, eles não conseguem te destruir. Podem te ferir, podem te enganar, mas não conseguem te destruir. Rodrigo acenou, absorvendo as palavras. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, mãe. Sorri. Não sou forte, filho. Sou teimosa. Tem diferença. Ele riu. Aquela risada que eu não ouvia há tanto tempo. Ficamos ali, no jardim, enquanto o sol se punha sobre Petrópolis. A casa estava em paz. Eu estava em paz. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia possível. À noite, quando a casa silenciou e todos foram dormir, subi ao escritório. Liguei o abajur antigo que Arnaldo usava para ler. Sentei na cadeira dele. Abri meu diário numa página em branco e escrevi: Querido Arnaldo, hoje finalmente terminei de reconquistar nossa casa, nossa vida, nossa dignidade. Você estava certo. Eu sou mais forte do que eu mesma acreditava.
Clarissa pensou que poderia me apagar, me jogar fora como se eu não tivesse valor. Como se minha vida, meus sacrifícios, minha história não significassem nada. Mas ela esqueceu uma coisa fundamental. Mulheres como eu não sobreviveram a guerras, a ditaduras, a perdas inimagináveis, à viuvez, à pobreza, ao preconceito para sermos derrotadas por uma golpista de sorriso bonito. Nós chegamos até aqui porque aprendemos a ser invisíveis quando necessário, a observar, a planejar, a agir no momento exato. Ensinaram ela a subestimar mulheres da minha geração. Foi o maior erro dela. Porque nós não somos frágeis, somos aço temperado por décadas de batalhas que ninguém viu. E quando nos subestimam, nós vencemos. Te amo para sempre, Helena. Fechei o diário, desliguei o abajur, subi ao meu quarto, deitei na cama com a porta aberta e pela primeira vez em meses dormi profundamente, sem medo, sem correntes, livre. Porque no fim, não importa quantas vezes tentam nos trancar, nos silenciar, nos apagar. Enquanto houver uma fagulha de dignidade dentro de nós, enquanto houver uma memória que nos lembre de quem realmente somos, enquanto houver uma gota de teimosia correndo em nossas veias, nós voltamos. Nós resistimos. Nós vencemos. E quando finalmente reconquistamos o que é nosso, não é apenas uma casa que recuperamos. É nossa alma, nossa voz, nossa existência. E isso ninguém pode nos tirar, nunca mais.